Olá, que a paz de Cristo possa reinar no seu coração. Eu estou aqui com muita alegria com mais um vídeo nesse canal Mensagens Bíblicas. E a mensagem que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje encontra-se no livro do Êxodo, capítulo 14, a partir do verso de número 10, que diz assim: Aproximando-se Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos e viram os egípcios que vinham atrás deles. Temeram muito e clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: Foi por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isso, tirando-nos do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos, que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Quando nós observamos os evangelhos narrando a vida de Jesus aqui na terra, os seus milagres, os seus sinais, prodígios, as maravilhas que ele fez, nós iremos encontrar diferentes tipos de milagre que Jesus operou. Jesus ele purificou leprosos, ele restabeleceu visão aos cegos, surdos ouviram, mudos falaram, até mesmo morto há 4 dias voltou à vida. Mas algo que nós observamos em comum nesses milagres é que todos eles aconteceram por intermédio da fé, porque as pessoas criam que Jesus poderia fazer aquele milagre, aquele sobrenatural poderia ser manifestado. Nós vemos Jesus quando entra na cidade de Nazaré, o texto vai dizer que Jesus não consegue fazer ali muitos milagres, porque havia incredulidade no coração daquele povo. Eles olhavam para Jesus e diziam assim: não é esse o filho de José o carpinteiro? Não cresceu ele entre nós? E devido a essa incredulidade, Jesus não pôde fazer muitos milagres. E diante então desse relato, nós podemos entender que para acontecer algo sobrenatural da parte de Deus em nossas vidas, é necessário ter fé, é necessário confiar nele, crer nele. Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta. E quando nós estamos vivendo aquele momento de instabilidade espiritual, aquele momento de crise da nossa fé, da nossa confiança em Deus, devido às circunstâncias adversas, devido aos problemas intensos, devido às coisas que estão acontecendo tudo ao contrário, onde a gente perde a fé, a nossa fé esmorece e até mesmo não conseguimos mais confiar em Deus. O que fazer quando a nossa fé entra em crise? Eu quero ir além. Talvez muito de nós deixamos de confiar em Deus pelo fato de um dia termos confiado nele. Parece contraditório isso, mas é o que está acontecendo exatamente aqui nesse texto que nós lemos com Israel. Porque Israel estava no Egito como escravos, Deus envia Moisés como libertador para aquele povo e tira o povo do Egito, conduzindo eles a uma terra prometida, que era Canaã. E durante esse percurso de eles saírem do Egito para irem para Canaã, eles são orientados por Deus, conduzidos por Deus, orientados e direcionados pelo Senhor. A voz de Deus guiava aquele povo. E eles então depositam toda a fé deles, toda a confiança deles na voz de Deus. E eles obedecem à voz de Deus. O texto vai nos dizer aqui no capítulo 13, verso 18, que Deus ordena o povo a saírem armados para a guerra, para enfrentar a batalha. E também vai nos dizer que Deus faz com que eles ficam rodeando pelo deserto e eles rodeiam. Capítulo 14, verso 2 vai dizer: Dize aos filhos de Israel que voltem e acampem junto a Piairote. Ora, se é para voltar, dá-nos entender que era o lugar onde eles já estavam. E nesse mesmo lugar, eles armam um acampamento. E diante do acampamento deles, nesse lugar, estava bem de frente deles o Mar Vermelho. E na hora que eles estão ali, e diz o texto do verso 4 do capítulo 14, o finalzinho, fala assim: E eles assim o fizeram. Ou seja, Israel obedece à voz de Deus. Israel confia na voz de Deus.
E eles ali estão acampados de frente para o Mar Vermelho. E diz o texto que Faraó, ele endurece o seu coração da parte do próprio Deus. Diz o verso 6 do capítulo 14: assim aprontou Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo. Tomou também, olha só, 600 carros escolhidos, hein? E todos os carros do Egito, capitães sobre todos eles. E perseguiram os egípcios. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e os carros de Faraó e os seus cavaleiros e todo o seu exército. De repente está lá, Israel acampado de frente para o mar, aquele poeirão começa a levantar atrás deles, eles olham e de repente percebem, é Faraó. Faraó está vindo e vai nos levar de volta para o Egito como escravo, ou vai até mesmo nos matar aqui, de tanta ira e de tanta raiva. E aí nessa hora talvez dá um nó na mente deles, um ponto de interrogação surge. Puxa, nós estamos aqui simplesmente porque Deus nos conduziu a esse lugar. Foi Ele que nos trouxe aqui. Estamos aqui porque confiamos na sua direção, confiamos na sua voz, confiamos na sua orientação. E Deus nos colocou num cerco. Deus nos trouxe aqui para morrermos no deserto. E eles então fazem esse questionamento, ou até mesmo um lamento, que é um argumento de quem está desapontado. Alguém que entrou em crise com a sua fé. Eles dizem para Moisés, Moisés, porventura não existia sepulcro suficiente lá no Egito para a gente ser sepultado lá? Aí Deus nos traz aqui para o deserto para nós morrermos aqui no deserto? Olha só que argumento que eles fazem. É uma expressão de quem está desapontado, de quem de fato está com a fé em crise, simplesmente por ter confiado em Deus. Sabe, quem sabe eu estou pregando aqui para pessoas que estão vivendo um cerco na sua vida, um momento de grande adversidade, um momento de um grande problema. E talvez esse problema está existindo simplesmente pelo fato de você ter confiado em Deus, confiado na voz dele, confiado na orientação que ele te deu. Aí você pergunta, quanto mais eu obedeço à voz de Deus, mais o cerco se torna grande sobre mim, mais parece que eu fico vulnerável à mercê do inimigo e das adversidades, dos problemas. Mas eu quero lhe assegurar algo aqui nessa mensagem. Nunca, jamais, a voz de Deus irá nos conduzir a um lugar de destruição. Eu não sei se você está entendendo, mas Deus está dizendo para você, nunca a minha voz vai te conduzir a um lugar de morte. Por mais que você não esteja compreendendo ou entendendo a voz de Deus, por mais que você não esteja compreendendo por que Deus está te conduzindo a devidos lugares, a situações que talvez aparentemente não era para você estar, parece que Deus está errando a rota, parece que Deus está errando o que Ele está fazendo, mas deixa eu dizer uma coisa para você, a Bíblia vai dizer que os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos. Os seus pensamentos são mais elevados que os nossos pensamentos. Deus está dizendo para alguém, ainda que você não está entendendo, ainda que você não está compreendendo a minha direção, eu quero que você tranquilize a tua alma, porque daqui a pouco você vai compreender e você vai contemplar o grande feito e a grande manifestação de milagre que está por vir na tua vida e na tua história, porque a tua história está escrita na minha mão e eu vou manifestá-la na sua vida. Eu não sei se você está entendendo. Eu vejo aqui Deus dizendo para eles, no verso 18 do capítulo 13, saem armados para a guerra. Só que tem um detalhe. Israel aqui era um povo escravo, nunca tinha sido guerreiros. A mentalidade deles era de escravos. Já imaginou quando esse povo fosse enfrentar uma guerra? Eles não iam conseguir. Tanto é que Deus fala no verso 17, Moisés, eu não vou conduzir o povo ao caminho mais curto, porque se eles forem para o caminho mais perto, eles irão se deparar com a guerra. E na hora que eles verem a guerra, eles vão se render, porque eles têm mentalidade de escravo, e escravo tem a mente preparada para se submeter, para se entregar, para dizer, sim, Senhor, eis-me aqui. E então eles vão voltar de novo como escravo para o Egito.
e eu não quero que eles voltem, porque não tenho isso preparado para eles. Não, eu tenho uma Canaã preparada para eles. Eu tenho uma terra prometida preparada para eles. Então Deus fala, eu vou conduzir eles a um caminho mais difícil. Eu vou fazer eles rodearem no deserto, é o caminho mais longo. Talvez Deus está conduzindo pessoas que estão me ouvindo a rotas diferentes e você não está entendendo. Por que Deus está me conduzindo para esses lugares, para esses mais difíceis? Parece que está fora da rota, parece que está fora da programação. Deus está me conduzindo para lugares mais demorados, lugares mais longes do meu milagre, mais longe da minha bênção. Não estou compreendendo, mas Deus está fazendo isso exatamente porque Ele conhece a sua estrutura. Deus conhece a sua mentalidade. Deus conhece aquilo que você é capaz de suportar. Ele conhece as suas limitações e é exatamente por causa disso que ele está talvez mudando a rota, te conduzindo a caminhos que aparentemente está fora de mão, mas Deus está dizendo ao teu coração, não é por causa das suas limitações e das suas fraquezas que Canaã não vai ser entregue para você, que o meu sonho, que o meu projeto que eu idealizei para a tua vida, ele não vai se concretizar. Pelo contrário, apesar das suas limitações, da sua pouca estrutura, eu tenho os meus caminhos, eu tenho as minhas alternativas que irão te conduzir, ainda que você não entenda no exato momento, mas irão te conduzir à terra prometida que emana leite e mel. Aleluia. E diz o texto, que aqui no verso número 4, que Deus diz, eu endurecerei o coração de Faraó. Porque Faraó dirá dos filhos de Israel, eles estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Sabe o que eu vejo? Tudo isso que Deus faz, essa orientação que Deus conduz Israel, é também um atrativo que Deus estava preparando para atrair os inimigos e atrair os adversários. Porque quando Faraó olhou para o povo e disse, esse povo está rodeando, já foi ali, voltou de novo ali, esse povo está perdido. Talvez o sol muito forte do deserto queimou os neurônios deles e eles estão desorientados. Vão ser presa fácil. Vamos lá e vamos pegá-los com muita facilidade. E eles então vêm e são atraídos, talvez através dessa direção que Deus dá a Israel. E na hora exata, quando eles são atraídos, eles vêm até Israel, eles se deparam com uma grande coluna de fogo. E logo após, quando o mar se abre, você já conhece a história, e eles são todos tragados pelas águas do Mar Vermelho. E não sei se você está compreendendo, mas Deus está dizendo a alguém aqui nessa mensagem, eu estou conduzindo você a caminhos que aparentemente parecem incompreensíveis à tua mente, mas tudo isso faz parte de uma estratégia para atrair os teus adversários, porque na hora que eles vierem, todos eles irão ser exterminados. Esses egípcios que vocês estão vendo hoje, nunca mais, na hora que eles forem atraídos e virem, eles nunca mais serão vistos pelos seus olhos, porque um grande livramento e uma grande vitória sobre eles o Senhor vai manifestar e o Senhor vai ministrar na tua vida e na tua história. Eu vejo um momento nos evangelhos, onde a palavra de Deus vai nos narrar, que Jesus ele orienta os seus discípulos uma tarde a atravessarem para outra margem. Jesus diz, atravessai a outra margem do mar. E eles vão. E Jesus, dessa vez, não vai com eles, eles vão sozinhos. E diz o texto que quando já era de madrugada, no meio do mar, em mar alto, uma tempestade se forma, vento forte, e eles quase estão agora indo a pique, quase que afundando, e eles pensam consigo que a gente vai morrer. E sabe, existia uma grande possibilidade dos discípulos ali, naquele mar, naquela tempestade, deles raciocinarem da seguinte forma. Ora, Jesus ele é homem, mas também é Deus. Como Deus, ele sabia que iríamos enfrentar aqui uma grande tempestade e nós iríamos morrer. E foi por isso que dessa vez ele não quis vir com a gente.
Ele quis deixar a gente vir sozinho, porque a gente está aqui porque ele mandou. A gente está aqui nessa tempestade, nesse mar, nessa grande tempestade, nessa turbulência, nesse desespero, por causa da voz dele. Foi ele que disse: atravessai ao outro lado, passai até outra margem. E porque nós obedecemos a voz dele, estamos aqui agora no meio dessa tempestade. Eu acho que ele sabia. Ele sabia e nos colocou numa emboscada, nos colocou numa cilada, e a gente agora realmente vamos morrer. Mas o que é glorioso que o texto vai dizer que Jesus estava em cima do monte orando. E o texto vai dizer que do monte Jesus os observava. Aleluia! Por mais que Jesus não estivesse de corpo presente ali no barco com eles, todavia, de cima do monte, Jesus os observava. Eu não sei se você está compreendendo, mas Deus está dizendo para alguém: não é porque você não está percebendo a minha presença no meio da sua turbulência, não é porque você não está percebendo a minha presença, a minha manifestação no meio da sua tempestade, que eu não estou te vendo. Pelo contrário, os meus olhos não te perderam de vista. O Senhor manda dizer para alguém: eu estou te vendo, eu estou te contemplando, eu estou vendo cada detalhe dessa sua tempestade, desse teu vento e dessa tua turbulência, porque os meus olhos estão sobre a sua vida. E o texto vai dizer que Jesus aparece andando por cima das águas, na hora que não aguentava mais, na hora H. Há momentos que Jesus ele vai agir rapidamente na nossa vida, mas tem momentos que ele vai esperar o ápice, aleluia, para se revelar e se manifestar. E Jesus aparece andando sobre as águas. E ele acalma o vento, ele acalma a tempestade, ele acalma o mar. E um grande espanto nos discípulos, porque eles fazem o seguinte questionamento: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aquela tempestade proporcionou aos discípulos uma experiência gloriosa. Permitiu com que eles descobrissem que o Jesus que andava com eles, que estava com eles, tinha também poder de acalmar vento e de acalmar tempestade. Talvez já tem um tempo que você está caminhando com Jesus, mas você não experimentou o tamanho do poder dele, o poder dele pode fazer. E é por isso que talvez ele está permitindo essa grande tempestade na tua vida, está te conduzindo pela voz dele a essa tempestade. Sabe por quê? Porque ele quer se revelar melhor para você. Ele quer que você conheça e saiba que este Jesus tem poder para acalmar vento e para acalmar a tempestade. Se prepara. Deus está dizendo: essa tempestade que você está vivendo, que eu te conduzi até ela, que eu te coloquei até ela, não é para tua morte, não é para tua destruição, pelo contrário, é para que você tenha experiências gloriosas com a minha presença. Receba essa palavra no nome santo de Jesus. E nós vemos então que Israel está incrédulo. A fé deles está em crise. E Moisés, ao ver a murmuração deles, fala assim para eles: olha, estai quietos e vede o livramento do Senhor. E quando eu li isso aqui, eu falei: meu Deus, como que Moisés responde isso para esse povo? Porque se não tem fé, se não tem confiança em Deus, não tem milagre. Mas Moisés está dizendo para eles: não. Sabe o que vocês têm que fazer? Vocês não precisam crer, não. Eu sei que a fé de vocês está em crise. Vocês não precisam confiar, não, que eu sei que a confiança de vocês está em crise. Apenas estai quietos e vede o livramento que hoje o Senhor vos fará. Aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Meu Deus. Aqui eu vejo algo acontecendo, irmãos. Algo extraordinário. Porque se até aqui nós temos entendido que é necessário fé para que o milagre aconteça, aqui Deus inverte a ordem. Deus ele faz e provoca o milagre para que a fé volte a ser reavivada no coração deles. Vocês não precisam crer. Vocês não precisam fazer nada. Eu sei e entendo a limitação de vocês, a pequenez de vocês. Vocês não estão entendendo o meu trabalhar e o meu agir. É por isso que estão com a fé em crise. Mas ficai quietos. Fiquem calados. Apenas contemple e veja o grande livramento que o Senhor Deus vai manifestar na vida de vocês. Meu Deus,
Há momentos que Deus irá fazer um milagre para que a fé volte a ser reavivada no nosso coração. E eu vejo acontecendo aqui a partir do verso 26, vai dizer: Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se tornem sobre os egípcios e sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar retornou à sua força ao amanhecer, e os egípcios foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. As águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros e todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Os filhos de Israel, porém, caminharam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhe foram com um muro à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou a Israel naquele dia das mãos dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Agora preste atenção. Quando Israel viu o grande poder que o Senhor mostrara aos egípcios, o povo temeu ao Senhor, é a palavrinha mágica, e creram no Senhor e em Moisés, o seu servo. Quando Israel viu o grande poder de Deus, o grande livramento, quando eles viram seus inimigos todos exterminados, quando eles viram a reviravolta que foi provocada, diz o texto que temeram ao Senhor e confiaram e creram em Deus. Deus está dizendo para muitas pessoas que estão me ouvindo, nesse momento de crise da sua fé, você não precisa fazer nada, apenas estar calado, apenas vede o livramento, o meu grande poder de livramento no meio desse teu cerco, no meio desse teu problema, no meio dessa tua adversidade. E você pode ter certeza que na hora que você contemplar a grande manifestação da minha glória, a fé vai ser reavivada no seu coração. Você vai voltar a confiar, você vai voltar a crer que eu sou um Deus que trabalho de forma oculta, que trabalho sem consultar a ninguém, sem dar satisfação a ninguém, que eu tenho os meus meios para que os meus projetos e planos venham ser concretizados na sua vida e na sua história. Eu não sei para quem eu estou pregando aí, mas eu creio que Deus está dizendo a algum coração: estai em pé e vede, porque um grande livramento de Deus está sendo manifestado. E na hora que você vê, se prepare, a sua fé vai ser reavivada, o seu coração vai voltar a queimar em confiança, em crença nesse Deus que te ama, que tem uma terra prometida para você, que tem uma grande promessa a ser manifestada na tua vida. E não é por causa dessa tua crise que o projeto de Deus vai deixar de ser manifestado na sua vida. Se prepare, um grande livramento de Deus vem e a sua fé vai ser reavivada. É tempo de sair de crise, é tempo de sair do momento de colapso, é tempo de sair do momento de desconfiança, porque o poder de Deus, o grande poder do Senhor, reaviva a tua fé, reaviva o teu coração e a tua confiança nele. Se prepare, Deus irá fazer grandes obras na sua vida. E na hora que você estiver pisando dentro de Canaã, você vai dizer: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor se revelou como um Deus de graça na minha vida. Se o Senhor fosse ver os méritos, a lei certinho, eu não merecia. Eu não era digno. Mas mesmo eu estando em crise, mesmo eu talvez não crendo, o Senhor se revelou como um Deus de graça. Foi lá, me resgatou, me livrou, fez um grande feito histórico na minha vida, e hoje eu estou aqui pisando dentro de Canaã, na terra prometida. Receba essa palavra da parte de Deus, que você possa ser abençoado, instruído, alimentado e fortalecido por essa palavra. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe.